Não é por acaso que esse cara se tornou o juiz mais temido, respeitado, só que ao mesmo tempo aclamado e venerado por tantos. Pierluigi Collina, melhor árbitro da história do futebol, é um cara que merece muito ter a sua trajetória contada. Ele ganhou a admiração das maiores lendas do futebol mundial. A boleirada poucas vezes ousava contestar suas decisões. Mas como que uma figura que por vezes só serve de alvo, principalmente pelas torcidas, alcançou tal status, tanto reconhecimento? Hoje a história é dele, Pierluigi Collina. Pierluigi Collina nasceu no dia 13 de fevereiro de 1960, em Bolonha, na Itália. Filho de um funcionário público e uma professora, Pierluigi Collina nunca se imaginou num campo de futebol enquanto criança, apesar de até gostar de jogar bola. Ele era fã mesmo de basquete, porém começou a praticar o popular calcio na Itália. Ele atuou por 2 anos na posição de líbero, e uma lesão fez com que ele desistisse da sua carreira de futebolista e começasse a apitar os treinos dos companheiros de time. Com só 17 anos, já começou a sua carreira de juiz, depois de fazer alguns cursos, e era visto como um cara muito promissor para o ofício. Mas é claro que só isso não seria suficiente, então ele foi evoluindo cada vez mais como árbitro de futebol e, simultaneamente a isso, ele se formou em economia na Universidade de Bolonha. Foi nessa época que o Collina começou a perder os seus cabelos, devido a uma doença chamada alopécia. E então ele ganhou aparência e um aspecto ainda mais intimidador. Já no ano de 1991, o Collina se mudou para Viareggio e trabalhou como consultor financeiro de um banco. E ainda neste ano, conseguiu fazer a sua estreia na Série A da Itália, no campeonato de maior prestígio, lógico, o Campeonato Italiano. Ele apitou uma partida entre Verona e Ascoli e se tornou o juiz estreante a apitar mais jogos na sua primeira temporada, foram 8 no total. Na temporada de 1994 e 1995, o Collina apitou sua primeira de tantas finais da sua carreira. Foi a decisão da Copa da Itália daquele ano, uma vitória da Juventus por 2-0 diante do Parma, que garantiu o título bianconeri, que já havia vencido na ida também, no Delle Alpi, o antigo estádio da Juve, por 1-0. Ainda em 1995, o juizão entrou para o quadro da FIFA, recebeu esse importante status e se consolidava cada vez mais como um dos juízes mais importantes do mundo, apitando diversas partidas importantes de mata-mata, torneios internacionais e jogos de alto grau de importância dentro do campeonato italiano. Já no ano de 1996, apitou a final dos Jogos Olímpicos de Atlanta, entre Nigéria e Argentina. Nigéria, que já havia eliminado o Brasil e ainda bateu os hermanos por 3-2 nessa decisão e ficou com a taça num belo jogo. Esteve presente na Copa do Mundo de 1998, primeiro mundial da sua carreira. Ele apitou somente partidas da fase de grupos, e numa delas, França contra a Dinamarca, assinalou 2 penalidades durante o jogo, uma para cada lado. Outro jogo foi a Holanda contra a Bélgica. Ele expulsou uma das maiores estrelas do selecionado holandês, o atacante Patrick Kluivert, que na época atuava no Barcelona, por uma cotovelada no jogador adversário no lance sem bola, para você ver como isso não passou despercebido pelo Collina. Já na temporada de 98-99, apitou simplesmente a final da Liga dos Campeões, aquela partida histórica, na qual o Manchester United conseguiu 2 gols no apagar das luzes e virou um jogo que parecia perdido para cima do Bayern de Munique e ficou com a orelhuda. Nessa partida, além, claro, do desfecho completamente inesperado, o que chamou a atenção foi que só um cartão amarelo foi distribuído durante os 90 minutos, mostrando como que a boleirada respeitava o Collina. Na temporada de 1999-2000, o Collina determinou o adiamento do início do jogo entre Perugia e Juventus, em quase 1 hora por conta de um temporal e o campo estar totalmente encharcado. Quando a bola rolou, ou pelo menos tentou rolar, o Perugia bateu a Juve por 1-0, e isso determinou a perda do scudetto do time bianconeri. A Lazio, por sua vez, se beneficiou do tropeço e ganhou aquele título nacional. No ano de 2000, apitou na Euro 3 partidas. A mais importante delas foi um jogo de quartas de final, na qual a França, campeã, eliminou a seleção da Espanha.
esteve presente também numa partida bastante violenta entre Holanda e República Tcheca, na qual teve que impor muito respeito. Na temporada de 2001 e 2002, voltou a apitar a decisão da Copa da Itália. Foi o jogo de ida, na qual a Juventus venceu novamente o Parma, e posteriormente ficou com a taça. E ao final dessa temporada, o Collina foi à Ásia, como um dos árbitros mais gabaritados do futebol mundial para a Copa Coreia-Japão. Para a sorte dele, a Itália caiu logo nas oitavas de final, então ele pôde seguir adiante e apitar partidas nas fases finais. Além da vitória da Turquia contra o Japão, donos da casa nas oitavas de final, ele conseguiu a proeza de apitar simplesmente a final daquela Copa. Ele foi o juiz que apitou o pentacampeonato do Brasil contra a Alemanha, de forma brilhante. A atuação dele nessa final foi tão boa que ele ganhou uma medalha e a bola do jogo. Nessa Copa repleta de escândalos de arbitragem e favorecimento nítido para algumas determinadas seleções, o Collina se manteve íntegro e foi totalmente na contramão desse caos. No ano de 2003, Pierluigi Collina conseguiu uma façanha que ultrapassou completamente as 4 linhas. Ele estrelou sozinho a capa do game de futebol mais importante da época, o Pro Evolution Soccer, mais conhecido como PES 3. Na temporada de 2003 e 2004 ele seguiu voando, e apesar de ser um árbitro considerado veterano, esteve presente em diversas competições importantes. Foi o juiz da Supercopa Italiana, na qual a Juventus derrotou o Milan nos pênaltis, apitou também a decisão da Copa da Itália, vitória da Lazio por 2-0 contra a Juve, e foi o juizão também de uma grande competição europeia, a Taça da UEFA, numa partida movimentada, em que o Valência venceu o Olympique de Marseille por 2-0 e foi campeão. Ao final da temporada nos clubes, lá estava Pierluigi Collina na Eurocopa de 2004. Apitou uma semifinal, vitória dos gregos por 1-0 sobre a República Tcheca de Pavel Nedved. Ainda nesse ano, pela segunda vez consecutiva, fez parte da capa do PES 2004. Dessa vez, ele dividiu espaço com Thierry Henry e Francesco Totti. Além disso, ele marcou presença em uma capa alternativa do PES 5, junto com Gianluigi Buffon. A temporada de 2004 e 2005 foi praticamente a última do Collina apitando. Isso porque ele havia chegado na idade limite para árbitros naquela época. A Federação Italiana mudou essa regra, em reconhecimento à trajetória do Collina, para que ele pudesse continuar apitando por pelo menos mais 2 anos. Mas sua carreira chegou ao fim em 2005 mesmo. Seu último jogo foi uma partida da terceira fase da Copa da Itália, já dentro da temporada de 2005 e 2006, na qual o Bari eliminou o Pavia nos pênaltis naquela ocasião. O Collina, que além dos jogos de videogame, fazia vários comerciais na época, assinou um contrato publicitário de 800 mil euros com a Opel, que na época era patrocinadora master do Milan. Ele foi acusado pela federação de ter interesses particulares nessa jogada, tendo sua honestidade colocada em xeque. Então, aos 45 anos, Pierluigi Collina anunciou sua aposentadoria em uma entrevista coletiva. Uma curiosidade foi que logo após a aposentadoria dele, na temporada de 2005 e 2006, estourou na Itália a bomba que foi o Calciopoli, aquele esquema de manipulação de resultados, que fez com que a moral do segmento arbitragem caísse com força. Milan e Lazio estavam bem envolvidas e foram punidas, mas nada se compara com o que aconteceu com a Juventus, que foi simplesmente rebaixada para a segunda divisão. Sendo assim, o Collina manteve a sua imagem e a sua lealdade intacta durante o escândalo. Desde que começou a apitar na Série A em 1991, o Pierluigi Collina somou 469 partidas, sendo que 240 delas foram no próprio campeonato italiano, distribuiu 1.488 cartões amarelos, 130 vermelhos direto e marcou 162 pênaltis. Claro que uma carreira desse tamanho recebeu premiações equivalentes. Então o Collina ganhou o Prêmio Bernardi de melhor estreante na Série A em 1992, ele faturou também o Prêmio Datito como melhor árbitro internacional em 1997, recebeu o Oscar del Calcio por 7 vezes, ou seja, foi o melhor árbitro da Série A do italiano, foi por 6 vezes o melhor árbitro do mundo, segundo a IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, nos anos de 1998, 99, 2000, 2001, 2002 e 2003.
Já em janeiro de 2010, foi eleito por essa mesma instituição, a IFFHS, o melhor árbitro da história do futebol. Na condição de presidente da comissão de árbitros, foi um dos que mais defendeu o uso do VAR e de como isso poderia colaborar para a evolução e maior justiça dentro do futebol. Em 2020, também teve seu reconhecimento pela France Football. A renomada revista francesa o elegeu como o maior de todos os tempos na arbitragem. Atualmente, o Collina é chefe do comitê de arbitragem da UEFA, um dos caras mais importantes do mundo nesse segmento. Um olhar penetrante, um árbitro completamente diferenciado. Ele tinha diálogo, afinal falava 4 idiomas, era efusivo quando necessário, apitou numa das épocas de maior prestígio da história do futebol, e por tudo isso que você viu nesse vídeo, foi o maior com um apito na boca. O Collina tinha total consciência de que quem fazia o espetáculo eram os jogadores, e quanto mais discreto for o juiz, melhor. Ele tinha o respeito da boleirada porque os respeitava mutualmente. Claro que ele também errava, tinha suas falhas, mas o tamanho desse personagem é simplesmente imensurável para a história desse esporte. A quem assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você deixe a sua curtida e compartilhe o canal com seus amigos, e semana que vem tem mais, então até a próxima aí, falou!